obrigatoriamente eu vejo uma revisão do nosso modelo de Data Warehouse moderno. Por quê? O Data Warehouse moderno ele também está trazendo essa proposta de ter integração, seja ela em ETL para uma carga batch, ou ter um streaming, seja com uma fila de dados, com Kafka, ou por que não um ETL moderno que também pode fazer streaming. Nós vamos ter uma persistência que vai comportar uma carga de trabalho tradicional, relacional, mas que também permite trazer novos dados, novos formatos. A gente continua fazendo BI de relatório, a gente continua fazendo dashboard do autosserviço, a gente continua fazendo análises de machine learning e usando o Augmented Analytics, e a gente também pode fazer, em cima de um Data Warehouse moderno, o Data Science. Então, de fazer os diferentes projetos aí de treinamento de rede neural, de regressão, de clusterização. Quando a gente pensa num desenho de solução, numa arquitetura de solução de um Data Warehouse moderno, nós vamos ter uma combinação, sim, dos elementos de Data Lake e de Data Warehouse. Nós vamos ter, tanto na parte de engenharia, de refinaria de dados, o streaming como o ETL, o tempo real e o batch. Então, perceba a combinação das lições da arquitetura Lambda com as lições de ETL. Na hora de guardar os nossos dados e de processá-los, a gente também vai ver uma combinação de elementos e diferentes zonas de dados. Eu vou ter uma área de uma carga bruta de dados, provavelmente num data lake, mas eu também posso tê-la no banco de dados, naquela famosa área de staging. Eu vou criar camadas, né, uma camada de dados conforme ele entrou, que é os dados brutos. Aí a gente pode já e deve aplicar processos de qualidade de dados, de integração, de enriquecimento desses dados, para ter uma segunda camada de dados intermediária, que são os dados curados, e para a gente fazer as entregas dos dashboards, dos relatórios, informações curadas. E aí a gente pode enxergar uma combinação de elementos, de Data Lake, de Data Warehouse e de Data Mart. E na camada de consumo, ali nas análises e predições, percebam que a gente consegue fazer tudo também. Faço o relatório, faço o dashboard, faço o autosserviço, faço o machine learning em notebook. E combino isso com outras nuvens, com implementação que está dentro de casa, on-premises. Eu acho que esse desenho aqui de arquitetura para o Data Warehouse moderno, ele tem todos os elementos que a gente acabou de ver no Lake House, no Data Lake e no Data Warehouse. A gente está orientado ao paradigma mais recente, de 2019 e 2020, mas talvez a gente não tenha aquela imaturidade que a gente pode enxergar num projeto inicial que está numa release abaixo da 1.0. Então aqui eu acho que é um ponto de reflexão de arquitetura bem interessante para a gente considerar. Como é que de verdade eu sei se eu tenho que ter streaming, ETL, se eu tenho que ter um Data Lake, um Data Warehouse, se eu tenho que ter autosserviço ou BI, ou eu tenho que ter machine learning? A resposta dessa pergunta nasce com a gravidade de dados. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos conhecer do negócio e saber como o negócio tem guardado os dados nos últimos anos. Provavelmente você vai se encontrar com coisas de pelo menos 20 anos de idade. Então, se você está neste cenário, provavelmente você vai ter uma gravidade de dados maior para tecnologias relacionais. Então, significa que talvez você tenha uma maior aderência para começar a trabalhar com warehouse. Poxa, minha gravidade de dados, ela está mais para o semi-estruturado e para o não estruturado. Muito bem, você pode estar já iniciando então seu projeto mais voltado para o Data Lake. Qual que é o ponto importante? Seja Data Lake ou Data Warehouse, você não vai abrir mão de expandir o teu projeto conforme for necessário, para um lado ou para o outro. Então, antes de pensar na tecnologia, lembra da primeira regra de modelagem de dados, qual é o processo de negócio, e pensa em seguida qual é a gravidade de dados daquele negócio. Estou falando de uma implementação de 20 anos de idade, que predomina tecnologias relacionais, muitas chances de você ter um caminho de Data Warehouse. E se você tiver um peso dos dois lados, você talvez inicie com um desenho parecido com esse anterior que eu mostrei, que tem a combinação de Data Lake, seja Hadoop ou Object Store, com Data Warehouse no Autonomous Database. Quero deixar também um outro ponto aqui de reflexão. Falamos muito de plataforma única, de convergência. Sabe quem faz isso há muito mais tempo? O banco de dados da Oracle. Então, a gente pensa muito, sim, na persistência relacional. De cara, a gente pensa na linear. E aí, nem sempre a gente lembra que o banco também grava em colunar, que ele também tem uma feature de in-memory, que eu posso trabalhar com JSON, com XML, posso trabalhar com chave e valor, com grafos, com dados espaciais e com arquivos. Quando a gente pensa num nível de maturidade maior e que quer abraçar uma plataforma única, a gente tem uma ferramenta muito mais madura disponível para trabalhar também. Então, deixo aqui para vocês este ponto aqui de reflexão, já que a gente tem uma necessidade, tem uma tendência de convergência e de plataforma única, e você quer ir além de imaginar somente a nuvem como a plataforma única, mas também a persistência, com o Banco Oracle você consegue ter uma flexibilidade muito grande para trabalhar com os dados.
Vou deixar mais uma vez aqui meu contato, fiquem à vontade para me adicionar no LinkedIn. Esta apresentação de agora está disponível no meu GitHub, então esse QR Code do e-mail você consegue já fazer o download desse arquivo. E se você quiser acompanhar a trilha Inovação com Dados em Nuvem, entra no nosso grupo. A gente costuma fazer postagens quase que diárias lá de conteúdos em português. E até o nosso próximo evento.